Salve, salve! Chegamos nessa segunda-feira deliciosa para trazer muita informação, diversão, conteúdo e quer saber? Para trocar, né? Porque os e-mails, quando vocês mandam os e-mails pra gente, a gente fica tão feliz. Isso é troca. A gente entrega, vocês recebem e todo mundo fica feliz. Então não sai daí. Vai rodar a vinheta em 5 segundos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Seja muito bem-vinda, Estrela! Estamos aqui com a Eliane Rosa, psicóloga e também terapeuta, né, Eliane? Muito feliz que você está aqui. Conheci a Carol nas lives, nos webinário, masterclass, e hoje vai ser uma honra estar conversando aqui pessoalmente com você. Que bom, Eliane! Também estou super feliz. Essa é uma super oportunidade, gente, da gente estar no presencial, falando de digital, falando sobre prosperidade, principalmente para as mulheres, né? Então, Eliane, a gente trouxe aqui um tema bem bacana, que é o destrave emocional para quem quer se divulgar. Por que a empreendedora, a empresária, precisa olhar para isso, para os seus bloqueios na hora de se divulgar? Porque assim, o autoconhecimento, ele é a chave mestra. Então, se eu não me conheço, eu não sei o meu valor, eu não sei também qual que é o meu diferencial. Porque hoje, quando a gente vai falar de redes sociais, por exemplo, psicóloga, eu tenho a formação em hipnose. Então, quantas pessoas não são psicólogas? Quantas pessoas não são hipnoterapeutas? Quantas pessoas não são hipnoterapeutas? Então, tudo isso, se você não souber o seu diferencial, você bem sabe disso, quer dizer, você vai se diferenciar, você vai se destacar naquilo. Então, o autoconhecimento, ele vai poder te trazer o quê? Confiança, principalmente para aqueles dias difíceis. Sim, quando a gente não está motivada para fazer o que precisa ser feito, né? E esses bloqueios emocionais, principalmente as minhas alunas que vêm para mim, porque eu trabalho essa questão emocional nas minhas mentorias, eu vejo que é muito importante, porque muitas têm vergonha, têm medo de se expor, não se acham prontas, não se acham boas o suficiente para estar ali. Então, essas questões emocionais pesam muito, né, para a empreendedora e para a empresária, né, Eliane? E sabe uma coisa que eu percebo também, Carol, e que eu própria vivenciei, é a questão da comparação. Uma vez eu fui fazer uma apresentação num congresso de terapia familiar no Rio de Janeiro, e ali eu estava na plateia, e o meu trabalho ia ser o seguinte. Sim. E a palestrante pediu se alguém tinha alguma causa, aí eu falei, vou ficar quietinha aqui. Só que aí ninguém levantou a mão, aí eu levantei a mão. E aí a minha queixa era para falar da dificuldade, que eu estava nervosa, eu estava ansiosa, e eu falei para ela assim, eu queria uma naturalidade, olha aí você falando espontaneamente. Aí, Carol, olha só, ela virou para mim e falou assim, então, quanto tempo que você está fazendo as suas palestras? E eu estava no comecinho, eu tinha o quê? 1 ano. Ela falou, então, eu e a minha parceira aqui, nós fazemos isso praticamente a sua idade. Né? Então, né, essa autocobrança que você tem, essa comparação. Então, ali eu falei, caramba, e o quanto que a gente faz isso mesmo, de se cobrar uma experiência de algo que eu ainda estou começando. Então, é exigir demais. E ali, gente, aquilo trouxe para mim, assim, me colocou no meu lugar ali de calma, eu vou conseguir. Né? Então, e hoje, essa naturalidade aqui de estar falando nas câmeras, é o que? É o treino, é o dia a dia. Eu sempre falo para as minhas alunas que a gente só melhora o que a gente faz. Se a gente não começa, se a gente não dá o primeiro passo,
Se a gente não se arrisca, porque é se arriscar. Ir para o digital, é se arriscar. É estar numa vitrine, várias pessoas vendo. Então, se você não der esse primeiro passo, como que você vai melhorar? Não é mesmo? E a questão também da autoestima, que isso a gente fala muito, porque você também vai precisar aprender a lidar com o julgamento. Sim. Né? Principalmente daqueles que você não espera, que é quem? A sua família. Então, as pessoas vão estar julgando. Então, você tem que ter muito firme qual que é o seu propósito. Porque só você entende a importância e o significado daquilo que você está fazendo. O outro, ele está observando. Então, as pessoas ficam... Eu imagino que você receba muito essas questões. Mas eu tenho vergonha, mas fulano vai tirar um sarro. Então, quer dizer, mas por que você está fazendo aquilo, né? Qual é o seu motivo? Qual o seu propósito? Então, quando você está focado, quando você se conhece, tem clareza onde você está e onde você quer chegar, você vai enfrentar os desafios com mais motivação. Exato, então às vezes a gente espera justamente das pessoas que a gente mais ama esse apoio, e aí a gente não tem, né? E aí a gente fica frustrada, acaba aumentando o medo, aumentando a vergonha, enquanto que eu sempre falo que a gente precisa estar com pessoas que estão com o mesmo propósito da gente. Perfeito. Então, isso é muito importante, procure a sua tribo. Procure pessoas que estão procurando algo parecido com o que você está procurando. Procure mentores que têm grupos. Eu, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp gratuito. Entra lá no meu Instagram, @carolprietomentora_, para você fazer parte do meu grupo. Lá temos muitas mulheres, principalmente mulheres empreendedoras e empresárias que estão querendo se divulgar, que estão querendo se desafiar a trazer essa informação para mais e mais pessoas, né, Eliane? E na programação mental a gente tem uma técnica também que ajuda bastante, que é a modelagem. Né? Então, assim, muito antes de televisão, de estar falando nas redes sociais, então eu já acompanhava algumas psicólogas que eram palestrantes. Boa. E aí, o que acontecia? Eu ficava ali na minha casa, treinando, falando ali no microfone, olhando para a câmera, gesticulando, o tom de voz, a postura. Porque o que acontece? No seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então, quando você começa a fazer essa prática, quando você de fato estiver no real fazendo, já é conhecido. Muito bom. E aí você vai lidar de uma forma muito mais tranquila. Muito bom. É assim, é a gente ser hoje quem a gente quer ser, né? Então a gente tem que se vestir do jeito que a gente quer se vestir no futuro, a gente falar, ter atitudes. E essa questão da modelagem é diferente de copiar, né, Eli? Principalmente. E Eli, por que nós mulheres acabamos tendo mais bloqueios emocionais no nosso trabalho do que até os homens? Boa pergunta. A mulher, ela acaba sendo uma pessoa que ela lida mais com o lado emocional. Então o homem, ele tem mais essa praticidade, ele é mais razão. Eu falo até pro meu marido, é muito mais prático. Então o homem não gostou, ele vai ali, ele já fala, ele não leva as coisas pro pessoal. Sim. E aí a mulher, ela vai ficar ali, mas vai levar para o pessoal. Né? E também, o que acontece? Na própria educação, essa mulher também, ela vai sendo educada de uma forma, para quê? Para agradar. Né? Lembra quando você era criança, de que qual que era a sua motivação? De você faz uma lição e vou mostrar, olha pai, mãe, olha o que eu fiz, esperando aquele reconhecimento. Porém, quando a gente chega aqui nas redes sociais, lembra quando a gente falou lá no começo? Tem várias pessoas fazendo. Sim. Então, quer dizer, se você é uma pessoa que necessita muito, você tem muito necessidade de receber aprovação, você vai ter uma dificuldade maior. Por quê? Porque as pessoas vão trazer apontamentos. Já sabe aquela coisa da crítica construtiva? Que você vai lá no seu direct, aí vem alguém e fala assim, ai amiga, eu sei que você não me pediu a minha
opinião, mas você viu que quando você falou assim, então isso vai acontecer. Sim. Né? E aí, às vezes, a mulher, ela acaba o quê? Recebendo isso, ficando desmotivada, isso não é para mim, e às vezes falta pouco para ela deslanchar. Então, é por isso que a gente vai falando sempre do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você também sabe identificar qual é o seu ponto de vulnerabilidade. Né? Então hoje eu não estou muito bem, então hoje eu não vou gravar. Hoje o meu produto, ele vai fazer a diferença na vida de alguém? Não, então se vai fazer a diferença na vida de alguém, eu vou ali me motivar e vou fazer e entregar o que eu tenho que entregar. Muito bom. Eli, e como a gente pode motivar a nossa equipe ou os nossos fornecedores, pessoas que estão conosco no nosso negócio, se a empreendedora ou a empresária não for coach ou terapeuta? Nossa, eu gostei dessa pergunta. O auto-reforço. E aí, assim, quanto que você se gratifica, se parabeniza nas suas pequenas conquistas? Por quê? O que a gente tem uma tendência a fazer? A reparar e focar o que falta. Então, você, com a sua equipe, teve uma pequena, algo singelo, simples, mas fez a diferença. Quando você elogia, olha, você fez a diferença, você vai, lembra que eu falei do amor próprio, do agradar? Né? Você vai suprir aquele sentimento de, olha, mandei bem. E ali você vai motivando as pessoas. Então isso serve tanto para a equipe, quanto para você fazer para você mesmo. No final do dia, faça uma lista. Quantas coisas você mandou muito bem, aí você olha no espelho e fala, eu sou demais. Você vai acordar muito diferente no dia seguinte. Ai, amei as dicas, Eli, maravilhoso. Obrigado. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, porque a gente está ali, todo dia, constância, para levar essa mulherada aí para prosperidade. Muito bom. Deixa, por favor, o seu Instagram. Psicóloga Eliane S. Rosa. Obrigada, pessoal. Obrigada, estrelas. Continue me seguindo nas redes sociais, @carolprieto_mentora_. Um beijo, até o próximo. Olha, que delícia, eu estava falando de entrega, né? Entrega é o que acontece nesse programa, você pode ter certeza. A Simone Salgado, toda vez que ela traz um conteúdo pra gente, que vem lá dos Estados Unidos, ela pergunta, Cá, ficou legal? Ficou bom? Você acha que isso vai impactar? Eu falo, como assim? Como não tem como impactar? Né? A Simone Salgado é uma grande mulher, uma grande empresária que desbravou o mundo. Isso mesmo, ela foi para os Estados Unidos desbravar e desbravou. Né? Então curta e aproveita, anote, pega papel e caneta. Para assistir Agora Que São Elas? Agora a orientação é minha. Pega papel e caneta, porque com certeza você só vai sair ganhando, viu? E ganhando, quando a gente fala em ganha, a gente fala em faz-me rir, a gente fala numa graninha extra, a gente fala em Kika Chamas. Claro, da Dermari Cosméticos. Vai lá, entra no Instagram, dá uma olhadinha, vê se você acha legal a embalagem, o produto, porque você sabe, né? A primeira coisa que vende é isso. Gostou, curtiu? Porque as embalagens são realmente lindas. Vai lá, chama no direct. Quero ser uma representante na minha cidade. Qual é a oportunidade que você tem para me oferecer? Eu duvido que você não vai curtir. Então, aproveite a oportunidade. Kika Chamas está te esperando. Você conhece o Monkey Money App? Eu sou Simone Salgado, CEO do S Group Investments, uma empresa que atua nos Estados Unidos há mais de 20 anos. O Monkey Money é uma das nossas empresas e aqui ajudamos os brasileiros com as suas remessas e serviços financeiros. Mas no Brasil, nós estamos chegando com um marketplace completo, voltado para compra e venda, para educação financeira e principalmente para que a sua empresa possa vender mais e ter mais saúde financeira. Visite o nosso Instagram, @monkeymoneyapp. Esperamos vocês!
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Liana Peçanha, para falar de tendências de negócios, a mulher preta, a mulher negra, o homem negro dentro do mercado corporativo. E nada mais, nada menos como que eu converso com a adorável Denise Borges, empreendedora há 26 anos, afrodescendente, para a gente aí trocar algumas figurinhas, e nós já falamos, temos falado no decorrer desses programas, e a gente abordou alguns itens. Hoje, pessoal, eu pensei, o que você acha, Denise, da gente abordar o lado familiar? Topa entrar nessa? Topo. Pessoal, quando a gente fala em cultura organizacional, a cultura, principalmente do pequeno empreendedor, a cultura é sim, muito influenciada pelos seus fundadores de qualquer empresa. No caso do pequeno empreendedor, a cultura praticamente ela é definida por ele, ou por ele e pelos sócios. Então, por isso ser tão importante a gente entrar nessa seara familiar, tá? Denise, familiar, você já teve algum preconceito racial? Pois é, já tive sim. E confesso que é horrível, né? Porque, Eliana, eu sempre tive muitos amigos e essa questão racial tinha assim na escola, aquela coisa toda de bullying, né? Sua neguinha, não sei o quê, e eu me virava bem. Eu partia para cima, eu partia para porrada e eu me resolvia ali. E assim, eu não sentia isso dentro de mim. Então, não era um sentimento. Mas sim, quando, né, num relacionamento que eu tive, eu percebia, porque o racismo, né, esse preconceito, ele não é algo que é aberto, ele é velado. Mas eu percebia os olhares, né, aquela conversa meio sem nexo. Falei, não, aí tem. E foi um dos sentimentos mais terríveis que eu já senti, porque você achar, né, que você é diferente, que você é menos e que você não merece estar ao lado daquela pessoa. Foi uma experiência muito ruim. Tá, e daí como você contornou isso? Olha, na verdade não foi fácil, mas agindo naturalmente, né? Quando eu percebi que eu estava tentando agradar, né? Isso não faz o meu perfil. Eu não tenho esse perfil de uma pessoa que fica tentando agradar os outros, e principalmente eu vou ficar te agradando para ver se você gosta mais de mim, enfim. Então, eu simplesmente fui eu mesma, continuei sendo eu mesma, e o tempo, né, gente? Nada melhor que o tempo para provar quem nós somos, Liana. Então, o tempo foi muito favorável. Então, com o passar dos anos, as pessoas puderam me conhecer de verdade e ver que, enfim, havia muito mais por trás da minha pele. O ser humano não é a pele, o ser humano é o espírito, é o que está lá dentro, não é? Mas, olha lá, eu desde criança, sempre tive do pescoço para baixo a pele do meu pai, moreno, fácil, tenho um avô afrodescendente descoberto recentemente, e meu rosto, a pele da minha mãe, a ruiva branquela, que toda a família é de Curitiba, bem o oposto, né, da pele do papai. E eu me lembro que com aquela cara de tomate, porque eu sempre estava, toda vez que eu tomava sol eu ficava cheia de bolha, a minha avó falava, esta é minha neta, porque ela tinha o sotaque santista desse. Mas não pensa que ela é desta cor, o bumbum dela é branquinho. Ela achava bonito falar isso e se sentia importante falar para não acharem que a neta dela era preta ou afrodescendente, sei lá o quê. Hoje, com a descoberta que eu fiz da família, eu começo a fazer 2 mais 2 igual a 4. Provavelmente ela devia desconfiar por não ver fotografias da família do meu avô, baiano, todo baiano tem o pé no afro, é descendente de afro, né? Quer queira, quer não, e acho que provavelmente ela sentia necessidade de afirmação.
Com certeza. E eu achava, eu ria. Olha que triste, eu ria, falava, vovó, para com isso. E a outra coisa que eu me lembro que foi muito forte foi quando a gente se mudou para uma casa. A gente se mudou para uma casa que eu morei anos lá, que na esquina tinha um casal de amigos dos meus pais. Ele negro, preto, aliás, preto, médico, muito amigo do meu pai, e tinha 3 filhos homens, meu pai, 3 filhas mulheres. E a minha avó falava, como você vai se mudar para lá? E se uma das suas filhas se casarem com eles? Meu pai respondeu, vai ser uma grande honra se casar com o filho de um amigo meu. Mas olha como estava embutido o racismo e ainda a gente vê isso no dia a dia. Vamos unir-nos todos para combater o racismo, pessoal? Né? É isso mesmo, pessoal. Boa Vambora. noite e até a próxima. Ai, gente, quanto conteúdo, dá vontade de sair fazendo, né? A gente vê as meninas falando, dá vontade de falar assim, meu Deus do céu, é fácil, eu vou lá e faz. E quer saber? É fácil mesmo. Porque você tem que ter atitude. A atitude de dar o the first move, que é o mais difícil, né? E quando as meninas falam as coisas aqui nesse programa, deliciosamente, sensacional, é para que você dê esse the first move, esse primeiro passo que vai te fazer mudar a sua vida. É isso mesmo. E outra coisa que faz a gente mudar a nossa vida são os looks que a gente usa. Claro que sim, a gente se sente empoderada, né? E a Programmoda é especialista nisso. Entra lá, www.programmoda.com.br. São mais de 70 lojas no país todo, né? Todas as tendências, tudo de novidade a Program traz. Tanto nos tecidos, como nas estampas, como nas opções, né? Então vai lá, procura, enche o carrinho, fica linda e maravilhosa para depois você poder curtir. Isso mesmo, Programmoda. www.programmoda.com.br, do 42 ao 54. Tem para todo mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou começar de um jeito diferente hoje, falando para vocês algumas características para vocês entenderem o contexto aqui da nossa convidada. Natural da Rússia, nacionalidade angolana, residente no Brasil. A Marília Simão, ela é CEO da H-Up Assessoria. Marília, olha, quantas coisas em uma mulher só, né? E quantos desafios. Mas conta pra gente, como é que foi a sua chegada no Brasil? A minha chegada no Brasil deu-se com o início da minha formação em 2010. Eu vim para o Brasil para fazer uma formação em jornalismo. E aí acabei ficando, estudando, me identifiquei com o lugar. Eu gosto muito daqui do Brasil por conta da facilidade na língua portuguesa também. E conquistei muitas coisas aqui por causa dos estudos aqui no Brasil. Que legal. E você veio em 2010, voltou para o seu país de origem? Voltei sim, em 2015. Tá. Lá eu trabalhei em uma empresa bancária, fiz carreira lá durante um tempo, mas acabei por voltar para o Brasil em 2019. E quando você veio em 2019, você já veio com os filhos? Já tinha uma filha, mas essa minha primeira filha, Ellen, ela nasceu no Brasil em 2017. Porém, em 2019 eu já estava grávida. Eu não sabia, eu vim para cá. Então você veio para cá com uma filha e grávida? Isso. Olha só. E foi emocionante. Meu Deus, e quantos desafios, hein? Muitos. E aí, quando você veio para cá, você saiu do segmento bancário lá do seu país? Isso. E aí, chegando aqui, o que te levou a empreender? A transição de carreira. Por quê? Desculpa, tive que ter uma transição de carreira por conta da necessidade de eu querer ficar com os meus filhos o tempo todo. Como é que era? Eu tinha uma vida muito firme quando trabalhava em uma instituição. A partir do momento que eu me vi mãe, com necessidade de ter criado 2 crianças e sozinha, eu achei que eu deveria empreender, fazer alguma coisa que eu me identificasse. E aí eu tentei fugir da área de finanças, só que a área não saía de mim, né? Mas é sua especialidade, sua habilidade. A gente tem que, como é que fala? Empreender naquilo que a gente faz e faz bem, né? Uhum. E aí, quando que você fundou a empresa? Foi em 2021. Porque tinha um amigo que era do ramo da construção civil e aí ele precisava de alguém para ser BPO. Porém, eu também já estava pesquisando sobre a área de BPO. Por quê? Porque com a pandemia, muitas empresas, elas começaram muitos empreendedores tiveram que abrir empresa forçadamente. Uhum. E com isso, eles não tinham quem gerenciasse as suas empresas. Sim. Daí que eu entrei em cena e estou aqui até hoje. Tem dado certo. Que bacana. Marília, sabe, eu tenho uma curiosidade. Como que foi abrir um negócio no meio da pandemia e com 2 filhos pequenos em casa, num país que, apesar da língua ser uma língua, como é que fala, tranquila, como você falou, mas num país onde a cultura é totalmente diferente. Como foi esse desafio?
Foi desafiador, primeiro, por conta da língua portuguesa. Nós temos um português que é tipo, nós em Angola, né? Temos um português que é muito de Portugal. E somos muito formais na forma de falar, na forma de se expressar. Porém, a matemática, ela é igual em todo lugar. E a gestão também. Então, eu tinha 2 crianças comigo em casa e eu tinha que trabalhar em home office. Com 2 crianças, eu amamentava um menino ainda na época, mas valeu a pena porque a fome, ela não espera, né? E, infelizmente, no mundo em que vivemos hoje, pessoas de origem africanas, elas muitas vezes são submetidas a trabalhos escravos ou então não são consideradas na sua formação, na sua área de formação. Mas isso até aqui no Brasil, você sentiu essa dificuldade aqui no Brasil? Eu, particularmente, não senti essa dificuldade porque eu já entrei com ganho. Eu já tinha uma formação superior, eu tenho 2 faculdades, verdade. né? Tenho uma pós-graduação, tenho conhecimento, já morei na Europa. Sim. Então, eu vinha de toda uma essência que relativava em termos de reconhecimento. Sim. Porém, nem todo mundo tem essa oportunidade. Acho que a maioria das pessoas, né, não tem essa oportunidade, então isso acabou facilitando o seu negócio. Isso. Agora me fala, você falou que trabalha muito no segmento da engenharia. Isso. E como é que é lidar com homens? É super tranquilo, porque a partir do momento que eles entendem que você compreende sobre gestão, aí a coisa fica bem mais prática. Poxa, que legal. Gente, olha, homens, que legal, hein? Bacana saber disso, porque muitas mulheres enfrentam o preconceito e o machismo, né, que está instalado de forma velada ou de forma explícita na nossa sociedade. Ambientes transitados por homens, as mulheres têm mais dificuldade de interagir, de mostrar o seu negócio e até de fazer negócios também, né? Poxa, que bacana. E quanto às crianças, como é que foi a adaptação da sua filha aqui? O seu menino não, que já nasceu aqui. Quantos anos tinha sua filha quando você voltou para cá? Não, minha filha também nasceu aqui no Brasil. Ah, não, mas quando você voltou? Quando eu voltei, a minha filha tinha 2 anos. 2 anos. Ah, então ela já se adaptou? Ela se adaptou tranquilo. Criança se adapta muito rápido, né? Poxa, que bacana. E agora, uma última pergunta que eu vou ter que fazer. O fato de ser uma mulher preta, né, mãe solo, isso trouxe algum desafio, algum impedimento, alguma barreira para você? Mesmo de forma implícita, a pessoa não fala, mas a gente sente. Você enfrentou alguma coisa assim? O racismo, infelizmente, é necessário falar sobre ele, porque ele é velado. Muitas das vezes as pessoas não falam sobre isso, mas a forma como elas olham, a forma como elas se comportam, não me refiro no meu espaço de trabalho, porque, graças a Deus, no meu espaço de trabalho eu sou autoridade. Sim. Eu detenho conhecimento, mas em alguns outros lugares que a gente frequenta, também eu moro numa região que é legal, né? E, infelizmente, às vezes as pessoas não têm o respeito. Sim. Mas é como tudo na vida, onde nós não somos bem aceitos, nós não ficamos. Mas respeitamos os outros, né? É difícil ser mãe solteira, nós precisamos de ajuda, principalmente por conta da educação das crianças e por conta de exemplos na família. Sim, sim. Olha, a sua história, eu imagino que é uma história que inspira outras mulheres. Você que está nos assistindo e passa por esses momentos, saiba que não é legal, né, o racismo, de qualquer maneira que ele aconteça. E a gente, como a Marília disse, é preciso sim a gente falar sobre isso. E que não exista dentro das organizações, que se você, ao perceber ou ao presenciar algo desse tipo, denuncie. Marília, sua história é linda, maravilhosa. Espero que tenha inspirado outras mulheres também. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença e por compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Deixa pra gente o seu Instagram. Meu Instagram é h.up_assessoria. Obrigada, Marília. Obrigada, pessoal. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Eu estava aqui observando, né? E é tão legal quando a gente vê, por exemplo, a Carol falando de marketing digital, né? Ou quando a gente ouve a Liana falando em tendências, né? São tantas meninas legais que fazem parte dessa história toda, mas tem o backstage, né? O backstage não se trata só, né, da produção. E a produção rala, viu, gente? Porque o que a gente grava aqui, a gente rala o dia inteiro. Mas deixa eu te falar como é que a gente rala. A gente rala com a comida do chefe Amaury. Então lá não é tão pesado assim, porque é uma comida deliciosa. Ele vem com todo amor e carinho, prepara um almoço delicioso pra gente. Então o pessoal da produção já dá um sorriso de orelha a orelha. Pessoal, a dica do chefe de hoje em 30 segundos é um ovo à pochê. Isso também é muito bom de fazer, fácil. A água, quando estiver bem quentinha, tu joga um pouco de vinagre, põe a nossa água lá para dar uma rodadinha, quebra o ovo, coloca devagarinho e deixa o ovo mexer. Quando você que ele já está se envolvendo em volta da gema, nosso ovo pochê está pronto. E é aquela delícia. Pessoal, até mais.
Olá, nós estamos hoje aqui com Elaine Curiacos. Ela é palestrante, terapeuta, mentor e coach. E nós vamos trazer para você um assunto muito, mas muito importante. Então, como que você está de assertividade? Você sabia que a assertividade está relacionada com resultados? Sim ou não? Conta para nós. E aí, Elaine, como que é esse olhar assertivo que não está bem ligado ao certo e errado, mas está ligado ao posicionamento? Qual é a minha posição? Eu deixo isso claro? As pessoas compreendem qual é a minha decisão? Eu sou objetiva, direta e clara quando eu demonstro e falo aquilo que eu preciso e o que nós precisamos fazer. Calcula um líder sem esse posicionamento. O que acontece? Acontece o que está acontecendo muito, né? Infelizmente acontece muito. Líderes que não lideram e equipes que não conseguem sentir essa liderança, porque realmente a assertividade tem tudo a ver com você ter a direção, saber onde você quer chegar, saber o passo a passo, estar presente em cada atitude que você tem. Mas o mais importante é você que está ouvindo a gente. Se pergunte, você sabe bem para onde você quer ir? Você sabe bem qual é o seu posicionamento na vida? Você é autorresponsável pelas suas atitudes? O que acontece muito, Silvia, é que a maioria das pessoas simplesmente vai indo pela vida sem nem sequer saber aonde quer chegar. E o que acontece quando você tem essa postura? Você não presta atenção nos seus pensamentos, não presta atenção nas suas palavras e muito menos nas suas atitudes e sentimentos. E aí o que acontece? Você simplesmente deixa a vida te levar e não chega a lugar nenhum. Tá correndo para pegar o vento, né? Porque você não tem norte. Então a assertividade, ela tá ligada a você estar em estado de equilíbrio, a você estar no momento presente, saber bem quem é você, como você funciona diante das situações, que tipo de pensamento você deixa mandar em você, porque na verdade é isso, nós temos aqui uma mente condicionada, e essa mente condicionada é que vai nos levando a atitudes que muitas vezes a gente nem deseja. Eu sempre falo, Silvia, que a gente não tem ideia de quem a gente é, de verdade. Por quê? Porque veja bem, se eu para ser assertiva, isso está ligado ao meu posicionamento, à minha clareza, à minha objetividade. Se eu não me observo e não vejo, muitas vezes o ser humano, não está claro para ele o que ele está fazendo. Não está claro para ele o que ele está, para onde ele está se direcionando. Como é que ele vai ser assertivo para trazer clareza para os demais e objetividade, se ele mesmo se perde nesse universo que toda hora fica nos chamando a atenção e nos tirando do foco? Isso acontece com você? Conta aqui para nós. Vamos avaliar aqui um pouquinho como que é quando eu vou me perdendo nesse caminho e vou me esquecendo de ser assertivo comigo mesmo. Porque se eu não sou assertiva comigo, se eu não me posiciono para mim mesma, como é que eu consigo fazer isso para o outro, nessa cultura que nos leva a uma compreensão de estar certo ou errado e nunca em estar claro o suficiente para mim e para o outro? É incrível isso, né? Porque quando você não tem essa assertividade com você, você cria expectativa com o outro. Então eu encontro uma pessoa, seja afetivamente, seja no trabalho, seja onde for, quando eu estou com essa pessoa, eu conheço essa pessoa, eu gero uma expectativa que ela vai suprir aquilo que está faltando em mim. E o outro não tem nem ideia do que está faltando em mim. E com o tempo essa expectativa vai sendo quebrada e vou me decepcionando, me frustrando, porque o outro não tem que ter esse papel na minha vida, de suprir nada que é meu. Só que quando eu não tenho clareza do que está faltando em mim, eu vou querer que o outro faça isso por mim. E aí que nós temos muitos conflitos no mundo empresarial. Quantas e quantas vezes eu fui fazer um trabalho dentro de uma empresa e um líder considerava o dono da empresa como pai. E aí tem toda uma relação truncada. Ou quando você está vendo a sua equipe como filhos. Né? Então é uma mudança, é uma troca de papel, é um engano nos papéis
que vão gerando diminuição de produtividade, diminuição na assertividade das escolhas, vai gerando muito conflito emocional dentro da empresa, que a gente tem muito. Então, muitos são os problemas que existem quando você não sabe quem você é, não sabe onde você vai chegar e não tem assertividade. Então, para aí, reflete. Que tal ser mais assertivo? Em primeiro lugar, com você mesmo. Eu estou sendo claro comigo? Essa situação me agrada, não agrada? Eu estou conseguindo transmitir isso para o outro, para alcançar o resultado que eu preciso, quer seja na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos ou no meu negócio? Pensa nisso e fica conosco, que hoje o programa está incrível. Elaine, gratidão. Obrigada. E olha, tem aqui, ó, inteligência atitudinal. Você já adquiriu o seu? Não? Corre lá. Quem é da produção também? A Jane, né? E a Marisete, que vem com os nossos cabelos e com a nossa maquiagem. Né? A Jane especialista em cronometria e a Marisete anos-luz de maquiagem. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane, do Jane Unique, sou colorista master e hoje eu quero fazer uma pergunta referente à sua cor de cabelo. Você, quando colore, independente de um cabelo branco ou um tom de mecha, o que seja, o pigmento cosmético que você coloca no seu cabelo, a passar algum tempo, você sente que a cor não é mais a mesma? Você sente que aquilo teve um desbotamento, ou aparece até mesmo um tom indesejado? Isso acontece sim, porque é cor cosmética, independente de uma cobertura de branco, uma tonalização, tem um tempo de que ele vai ficar no seu cabelo, por causa dos processos oxidativos, temperatura, sol, mar, e isso acontece. Eu tenho a solução, tem um serviço que chama Reaviva Sua Cor. Você já conhece? Você já ouviu falar sobre isso? É um serviço onde você que tem um cabelo de fundo de clareamento, aquele tom indesejado, que ele já foi embora após algumas lavagens e vai aparecer o fundo de clareamento. O que é isso? É a cor indesejada, porque foi aplicada uma cor e agora com o tempo foi oxidando com os fatores. Você também que tá com o cabelo sem brilho, a cor tá opaca, não tá mais luminosa, tô sentindo falta de alguma coisa, aí a gente coloca a massa. E além disso, esse serviço, ele faz um tratamento por causa da tonalização do pigmento preenchido na cutícula e assim vai realçar muito mais brilho, saúde e o cabelo você vai ter sempre andando por aí linda e bela. Venha pro Jane Unique. Olá, é um prazer estar aqui hoje e o nosso tema é super especial, porque nós vamos falar de algo que é tão comum, que são mães, filhos e pets. É um prazer estar aqui com você hoje, Monique. Obrigada, Eunice. E eu que vou te perguntar hoje, hein? Olha, mãe de pet existe? A gente vê que tá cada vez mais comum, né, os casais preferirem, né, ou de alguma forma ali adotar animais como seus próprios filhos. Como que você vê essa relação? É impressionante o quanto tem havido uma mistura. Parece que os casais eles têm optado por não ter filhos e eles trazem esses pets nesse lugar de filhos. E é impressionante, porque sai barraco, né? Sim, sai briga tem séria. disputa judicial para saber quem vai ficar com a guarda do filho, o pet, se o pet vai ter direito à herança, tem Gente, vários precedentes. Como assim? Como assim? Eu tenho várias pessoas na família, a gente não pode falar muito mal de família, não pode trazer muito exemplo, porque senão você acaba ficando numa saia justa. Mas, gente, é uma coisa que eu olho e falo, não é possível que eles estejam falando sério. E o casal se separou, e dentro dessa separação eles tinham um animal, e aí eles decidiram a princípio que ele ficaria com ela. Mas o parceiro começou a ficar doente, porque não via mais o filho. E eu falava, tem alguma inversão aqui. Assim como acontece com as crianças, né? Tem ali o direito de convivência, a regulamentação das visitas. Como para assim? O pet. Juridicamente, isso é possível? Na lei, não. Existem alguns precedentes, né? Algumas decisões judiciais, que a gente chama de jurisprudência, que
que já vem adotando essas práticas, justamente porque se é uma necessidade da sociedade regulamentar isso, né? Se isso foi levado ao judiciário, então é preciso ter uma decisão. Então há alguns precedentes, mas juridicamente não é possível. E é impressionante, né? Porque quando você fala isso, eu fico imaginando emocionalmente que lugar é esse em que eu escolho os animais, mas eu não escolho dar à luz, trazer a vida para uma criança. Que lugar é esse que coloca, e muitas pessoas, e tem até pano de prato, coisas que dizem, se você quiser amar, ame um pet, porque um homem dá muito trabalho. Eu olho para aquilo e eu falo, gente, tem alguma coisa errada aqui. Algum sentido pode até fazer. E deixar bem claro para quem está nos assistindo que não estamos aqui para julgar. Estamos aqui tentando entender essa relação, essa nova situação. Eu, em plena pandemia, me vi também mãe de planta. Que tem isso também, né? Mãe de planta, né? Também, falar, olha, nunca consegui ali colocar, né? Deixar um jardim bonito. Na pandemia tinha mais tempo, estava em casa. Então tinha mais tempo ali para ser a mãe de planta. Então tem isso também, né? Então são situações que vão surgindo e a gente precisa regulamentar. Se adequando. E é impressionante, né? Porque quando ela traz esse lugar de mães, a gente imagina que nós temos os nossos filhos, e para mim o que tem acontecido e que tem sido extremamente importante é que muitas vezes o pet, ele chega na família depois dos filhos biológicos e os pais dizem, agora não, porque o cachorro, porque o X, ele tá precisando fazer tal coisa. E aí a criança, e aí eu tô falando de criança pequena mesmo, ou um pouco maiores, é quase como se ele tivesse de dizer, olha, seu irmão, ele tem prioridade aqui, você fica para depois. E também não pode, porque é crime, né? Maus tratos, abandono de animais. Então não é que um tem preferência ao outro, são responsabilidades diferentes. E não é porque a criança chegou que eu vou abandonar o pet. Né? Tem essa questão também. E tem esse exemplo que eu estou trazendo, que é o contrário. Os filhos já existem, hoje com 14, com 20, porém o pet chegou agora, a família passou por uma situação meio difícil, eu estou trazendo um exemplo real, passou uma situação difícil com um outro pet que chegou a falecer, então esse animalzinho que chegou para substituí-lo, ele vem já com toda uma redoma de cuidados. Olha, não pode fazer isso porque ele só tem 2 meses, não pode fazer aquilo. É quase como se a família toda tivesse que ficar cerceada, inclusive os filhos, né? Tem que ficar totalmente cerceado, porque ali a prioridade é garantir a sobrevivência desse pet. Então, ele é a ponto de falar, agora você espera porque eu estou fazendo tal coisa com ele e agora eu não posso dar atenção. Mas, mãe, não posso. E aí o que passa a ter uma prioridade dessa relação não são os filhos, e sim esses pets. E quando isso acontece, eu tenho atendido filhos que trazem esse lugar, e eu já ouvi coisas mais ou menos assim, na próxima encarnação, para quem acredita, eu vou nascer pet, mas eu não quero ser grandão não, eu quero ser de madame, para viver em apartamento no colo e dormir na cama. Porque isso o cachorro tem, mas eu nunca tive. E isso é extremamente difícil. São as regalias, né? Na verdade, ali que a gente dá para o animal e deixa de dar para o ser humano, é isso? Perfeito, é isso. Agora diz para mim, Monize, se tem acontecido de chegar no judiciário esses casos, como é que podem ser resolvidos para que isso não vá para essa instância, para que não precise ser resolvido desse jeito? Acho que é óbvio, qualquer caso judicial, é importante que as partes tenham um diálogo e uma negociação, uma conversa. Se isso for possível, a gente coloca no papel e formaliza o melhor dos mundos, né, com relação a uma conciliação, um acordo, uma negociação. Se não é possível, se nós, né, éramos um casal, vamos nos divorciar e temos que discutir essa questão e não chegar num acordo, aí sim vai para o judiciário e quem vai decidir por nós? Uma terceira pessoa, que é o juiz. Que é o juiz. E olha, gente, eu espero que não chegue nesse nível, porque a gente precisa aprender que nós estamos aqui principalmente para cuidar
E ser mãe tem muito desse estereótipo do cuidador, seja de pet, seja de planta, seja do que for, é cuidar e dar amor. E quando isso sai do normal e a gente precisa ir para uma esfera jurídica para decidir algumas coisas, nós não estamos, neste momento, tendo amor nem por nós, que dirá pelos nossos pets. Todo o excesso, todo o extremo não é bom. Então, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada, Eunice. A gratidão é minha, até a próxima. Olá! Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. E ela vai desconstruir tudo que eu já falei sobre felicidade. E aí, você acha que nasceu para ser feliz? Doutora Bianca, ela é doutora em acupuntura, é enfermeira psiquiatra, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre a felicidade. É um prazer estar com você, meu amor. Obrigada, Fran. Hoje eu comentei com a Fran que eu ia desmentir em público, né? A gente fala tanto de felicidade, a gente busca tanto a felicidade, e inclusive estamos no campo de pesquisa, né? Em felicidade, em neurofisiologia, neuropatologia, e sempre entendendo como é que a gente chega nessa felicidade. Contudo, vamos pensar assim, tá? Eu vou tentar ser bastante prática. O que o ser humano precisa para ser feliz? Tá? 2 coisas. Conquistar aquilo que ele precisa e se livrar de ameaças. Tá bom? Então, vamos pensar assim. Se você tem o que você precisa, você tem uma sensação de felicidade. E se você consegue fugir, se proteger de algumas ameaças, você também tem uma sensação de felicidade. Tá? O que eu peço às vezes para as pessoas tomarem cuidado, e eu digo isso porque eu e a Fran participamos de um curso fantástico na PUC, né, sobre felicidade, só que eu acredito que as pessoas estão romantizando um pouquinho demais essa felicidade, sabe? Peraí, gente. Ela está dizendo que a gente está romantizando a felicidade. Será mesmo? A felicidade ela é uma busca ancestral, doutora. Não é? Concordo. Os nossos ancestrais buscavam o quê? Suprir necessidades e fugir de ameaças. Não é isso? Então, por exemplo, a gente está romantizando porque se a gente pensar nos nossos ancestrais, o que era a felicidade para eles? Gente, eu imagino o meu primeiro ancestral que viu uma torneira, virou a torneira e saiu água, não é? Eu tenho histórias assim da minha avó, que cresceu na roça, chegou aqui como imigrante da Espanha, contando quanto eles tinham que andar às vezes para buscar água. E para eles ter água era uma felicidade, né? Então, a gente está com tanta coisa garantida na nossa vida, né? Então, por que a gente está falando tanto sobre felicidade quando a felicidade não é um processo que acontece no nosso cérebro humano, no nosso cérebro racional? Ele é um processo que acontece no nosso cérebro animal. Vocês sabiam disso? Quer dizer, então, que a gente não merece ser feliz? Ou melhor do que isso, a felicidade virou um produto e a gente está comercializando isso? Será mesmo? Olha, Fran, eu vou ter que concordar que a felicidade está se tornando um produto. A mídia é inteligentíssima, né? E ela vai fazer você querer as coisas que estão lá. Então, vou dar um exemplo para vocês. Para os nossos ancestrais, ter água era uma questão de sobrevivência. Então, não ter água, surgiu medo, surgiu insegurança, e fazer com que eles corressem para buscar. Agora, para a gente que tem água, que tem luz, que tem iFood, né, no meio de uma pandemia, o que é felicidade? Então, às vezes a gente acha que não ter 50 mil seguidores no Instagram, a gente acha que não ter o melhor carro, não ter o celular que acabou de sair, é uma questão de sobrevivência. A gente não vai ser aceito no grupo, e isso sacrifica a nossa felicidade. Concordo. Nisso, eu concordo com você. Porque felicidade é ser e não ter.
Mas aí vem uma outra questão interessante que eu vou provocar você. Se a gente não nasceu para ser feliz, então para que serve a felicidade, minha gente? Então, essa é uma pergunta fantástica. A felicidade, ela é como um presente. Todos os nossos, na verdade são 3 neurotransmissores, né, que fazem a gente sentir essa sensação de felicidade, e um que deixa a gente legal, que é aliviador, tá? Mas se a gente for pensar nesses 3 que são os responsáveis por dar essa sensação de felicidade pra gente, a gente tem que entender que eles acontecem quando a gente fez alguma coisa e merece uma recompensa. Entendeu? É como se fosse o presente do fim do ano por você ter sido uma boa pessoa. Na verdade, então a gente consegue manipular o nosso cérebro e daí nós vamos ter momentos felizes. Na verdade, a felicidade é reflexo de ir e vir, assim como o nosso coração, que bate devagar, menos, assim é a felicidade. Nós vamos parar por aqui. Eu agradeço demais a sua presença. Obrigada. E continuamos no próximo episódio. Até mais. Olá, pessoal. Que prazer estar com vocês de novo. Eu sou Rita Venturato, trabalho com emoções e dinheiro, sou psicóloga. Como uma psicóloga pode falar sobre dinheiro, não é verdade? Você sabia que já teve mais de um prêmio Nobel de economia dado a psicólogos? É verdade. Olha só, trouxe até um livro para mostrar para vocês. Olha, A Mente Acima do Dinheiro, assuntos de psicologia aplicados no nosso comportamento com o dinheiro. E afinal de contas, será que as emoções ajudam ou atrapalham na nossa prosperidade, né? Ok, deixa eu dar uma referência para vocês vinda da psicologia do dinheiro. Em primeiro lugar, emoções. Quem de nós vive sem emoções? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem emoção em tudo que a gente faz. Algo que nos interesse fazer, algo que a gente tenha animação de fazer, tem energia para fazer, é porque nos emociona, é porque nos alegra, é porque nos entusiasma. Nesse sentido, as emoções nos ajudam a ter dinheiro. Por quê? Porque você tem interesse em resolver alguma coisa com dinheiro. Raramente é alegre ter dinheiro pelo dinheiro. Não que a gente não goste de ganhar dinheiro, claro que gosta. Mas assim, normalmente o dinheiro é um instrumento para alguma coisa. E no desejo, no afã de realizar aquela coisa, o ter dinheiro é uma etapa importante para que se realize. E ser recompensado por algo que a gente fez bem feito, também a gente sente uma grande satisfação. Nesse sentido, vale, vamos dizer assim, a emoção fica como uma força propulsora, né? Fica como uma energia, um gás para a gente ir lá e fazer as coisas. Às vezes a gente levanta desanimado, meio assim desinteressado das coisas. Nesse sentido, a emoção não está colaborando. Agora, quando você se alegra, quando você se realiza, não tem tempo ruim, você vai lá e faz, ótimo. Aí sim, as emoções estão ajudando você a ter dinheiro. Entretanto, emoção ajuda a administrar o dinheiro? Não. Emoção ajuda a saber o que é importante para nós. Se é mais importante você comprar um carro, ou você reformar a casa, ou você dar um tratamento para o seu filho, ou uma viagem. O coração, né, onde pesa a sua emoção, ali você vai saber o que tem valor para você. Aí ela aponta a direção de onde administrar. Mas na hora de administrar, tem que ser racional. Quanto que eu vou dar para cada coisa? Alguém chega para você e pede dinheiro emprestado. Alguém que você gosta, a emoção pode te atrapalhar muito. Porque de um lado vale ajudar o amigo, vale ter compaixão. De outro, se você não raciocinar muito bem no que você está fazendo, você vai emprestar o dinheiro e vai perder uma amizade. Porque ele vai se sentir mal de ter pedido emprestado, você vai ficar constrangido porque ele tem a dificuldade de pagar ou não queira pagar depois, isso existe. Então, a emoção tem que estar no lugar dela. Na hora efetiva de administrar, tem que tirar a varinha de condão mágica que o coração gostaria de ter para resolver as coisas e tem que pôr no lugar o raciocínio. Quanto dinheiro eu tenho?
se eu já sei, como eu já falei em outros momentos para vocês, se eu já sei quais são os meus sonhos e as minhas necessidades e o meu dinheiro está colocado, alocado, como a gente diz, em investimentos para me ajudar a realizar os meus sonhos, qual é o dinheiro que eu disponho que não atrapalhe meus sonhos, que eu possa eventualmente emprestar, por exemplo. Nesse sentido, aí as emoções atrapalhariam. Então, para administrar tem que ser muito racional e tem que ser bem informado. Tem gente que fala assim, não, vai falar de economia, eu não entendo nada. Vai falar de números, eu não entendo nada. Ora, eu compreendo, porque eu também não acho essa linguagem, nunca fui de gostar dessa linguagem, mas eu aprendi. Todos nós podemos aprender, nós podemos nos alfabetizar sobre a linguagem dos números. E a gente tem que saber quais são os números da nossa vida no seguinte sentido, o quanto a gente ganha, o quanto a gente gasta, e eu repito, a gente tem sempre que gastar menos do que a gente ganha. Quando você tem isso mapeado para você, talvez neste momento, é claro, você está começando a olhar o assunto, isso não é claro. Mas, à medida que você tem isso claro para você, vai ficando normal. Você já sabe, não, eu tenho tanto para emprestar. Não, eu não tenho para emprestar. Não, eu tenho tanto para gastar com uma festa. Eu tenho tanto para gastar com uma viagem que não atrapalha a realização dos meus sonhos. A emoção 1 guia para eu saber o que é importante para mim. A emoção 2 vai ter que ser contida, porque eu tenho que segurar a realização agora para que depois seja uma coisa legal. Então, saber esperar é fundamental. Nesse sentido, o que eu desejo para você? Presta muito atenção nos seus verdadeiros motivos, nas suas reais motivações. Assim você põe cada emoção no lugar certo. Por agora, o nosso papo se encerra, mas tem muito programa pela frente. Aproveite e a gente se vê adiante. Terminou, dá aquele mesmo. Esse é verdadeiro, de que pena que acabou. Nossa, eu tava aprendendo tanto, mas vai aprender. Segunda-feira que vem vai aprender de novo. Mas o que eu quero agora é que você abra bem os olhos e os ouvidos quer se divertir num lugar delicioso? Na Casa Airbnb, nesse cenário lindo de viver, né? Eles estão esperando você de braços abertos para você curtir. Um day use, um fim de semana, uma semana toda, quem sabe, né? Vai lá, entra no site, conhece mais a casa e eu tenho certeza que você vai ter momentos aqui inesquecíveis, assim como os momentos que a gente tem toda segunda-feira, 21 horas, no Agora Que São Elas, quando você vem. Segunda que vem, te espera.